Fala pessoal, vamos a mais uma aulinha de física. O tema de hoje é um pouquinho mais específico, é componentes da força resultante. Bom, até então estudamos já várias coisas sobre força com atrito, sem atrito, plano inclinado, etc. Agora, achar a força resultante, que é aquela que atua sobre um sistema variado, é complicado. Então, por exemplo, toda vez que nós temos que analisar a força, nós temos que analisar ela em sentido horizontal, indo e voltando, subindo e descendo, que é a mesma ideia, ou uma curva, ou numa curva. Sim, há dois momentos para ser analisados. Bom, no caso a resultante é a soma das forças que agem sobre um corpo. Mas se for um corpo analisado de duas maneiras, certo? No caso aqui, vamos trabalhar primeiramente entendendo. Força tangencial é uma força que acontece em linha reta, ou vertical, ou horizontal, dependendo do caso. Aqui nós temos que a direção e sentido depende de duas coisas. Bom, a direção segue a trajetória. O sentido depende muito da avaliação no movimento, se ele é acelerado ou se ele é retardado. Se ele é acelerado, se ele está no sentido da aceleração, ou se ele é retardado, está contrário à aceleração do corpo naquele movimento. Já a força centrípeta é uma força de giro, tá? Mas é uma força de giro diferente. Como assim? Ela quer empurrar os corpos na direção do centro da circunferência que ela cria. Tá? Se ela está tentando puxar os corpos na direção do centro, ela tem direção e tem sentido. Bom, a direção depende da trajetória, se estiver indo, se estiver vindo. Já o sentido é sempre na direção do centro da circunferência criada por ela, certo? A força centrípeta basicamente é massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido pelo raio, esse raio sempre em metros. Quando tem essas duas forças, a tangencial e a centrípeta, eu acho a resultante entre elas. E aí vai depender de 4 variações. Vejam bem. Primeira variação, se eu tiver um movimento retilíneo uniforme, o que é isso? Bom, a velocidade de um ponto para outro é a mesma, ou seja, não tem variação de velocidade. Se não tem variação de velocidade, a velocidade é constante, a aceleração é zero, por consequência disso, o que eu tenho? Uma força tangencial também zero, já que força é massa vezes aceleração, certo? Já a força centrípeta, bom, não vai existir, porque é linha reta. Em linha reta não tem giro, então a centrípeta é zero. Ou seja, se eu tenho um movimento retilíneo uniforme variado, a resultante das forças é nula, é zero, tá? Primeiro passo. Segundo passo, professor, e se a velocidade variar em linha reta? Bom, se a velocidade varia de um ponto para outro, eu tenho uma aceleração, eu tenho uma força tangencial, tá? De um ponto para outro, eu tenho uma força tangencial, mas continua em linha reta. Se continua em linha reta, a centrípeta é zero. Por quê? Não é giro, é linha reta, não tem círculo aqui. Portanto, a resultante das forças vai ser igual à tangencial, tá? Que é igual a massa vezes a aceleração. Eu coloquei em módulo que a aceleração aqui não pode ficar nem positiva nem negativa, tá? Então, se acontecer dela ser negativa, ela vira positivo devido ao módulo, tá bom? Então, vamos lá. Em movimento retilíneo uniformemente variado, tem uma variação de um ponto para outro, portanto, só existe força resultante na tangente, ou seja, na paralela ao corpo. Então, eu tenho massa vezes aceleração como resultante dessa história. Bom, e se o movimento for circular e uniforme? Se é circular e uniforme, a velocidade de ida é a mesma velocidade de volta, ou seja, ele está girando no mesmo ritmo. Se ele está girando no mesmo ritmo, não tem variação de velocidade. Se não tem variação de velocidade, a aceleração é zero, por consequência a força tangencial é zero. Mas devido a ser um giro, a força centrípeta não pode zerar. Então a resultante das forças vai ser somente a força centrípeta. Isso quer dizer que essa resultante vai ser massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio, que é a distância do centro até o corpo, certo? Isso para movimento circular uniforme.
Em movimento circular uniformemente variado, bom, aí a velocidade varia de um ponto para outro. Ou seja, a velocidade de um ponto é diferente da outra. Eu tenho a centrípeta e tenho a tangente. Eu tenho as duas. Então, a aceleração não vai zerar, por consequência, haverá uma força tangente e pelo movimento circular, a força centrípeta também existirá. Ela não pode zerar. Aí eu tenho duas maneiras de analisar. Ou eu analiso pela soma das forças, certo? Se eu tiver o valor da tangencial e tiver o valor da centrípeta, é só somar que eu tenho a resultante. E se eu não tiver valor, se eu tiver que calcular, aí eu aplico o teorema de Pitágoras, já que a resultante forma um triângulo retângulo junto entre a centrípeta e a tangente. Então vai ser o quadrado, a força resultante ao quadrado ficará sendo a força tangencial ao quadrado mais a força centrípeta ao quadrado, certo? No caso de eu não tiver esses valores originalmente, tá bom? Bom, gente, isso aqui foi basicamente um pouco sobre componentes da força resultante. Espero ter entendido. Pratiquem em casa e boa sorte. Valeu!